que foi, né, o motivo de tanto barulho, né, essa semana passada, a questão do FPM, né? E a gente primeiro quer assim, para ser prático, para as pessoas entenderem, né? Quanto o Sumé já perdeu, porque assim, eu vi aqui Feliz falando ontem e ele diz assim, não, é assim, a gente, em relação ao ano passado, a gente teve perdas, né? Mas que houve aumento por causa da arrecadação, que é muito normal aumentar um pouco. Mas só que foram retirados valores importantes, que tudo aumentou, né? As pessoas têm que entender assim. Primeiro, quanto o Sumé realmente já perdeu em relação a esses fatores que eu já citei e quais medidas já foram tomadas para conter, né, as despesas. E se vai ter mais medidas drásticas ou não. O pessoal está preocupado com demissão, corte de gratificação, parar as aulas antes da época também, o calendário fechar, o calendário escolar, e as mães ficam aflitas em relação às escolas, né? Vai parar a escola? Como vai ser isso? Então começa aquela geração de boatos, e a gente trouxe você mais nesse intuito de você esclarecer como é que vai ficar o município. O retrato hoje, como está essa situação e o que pode acontecer se o presidente Lula não cumprir a promessa dele de manter o dinheiro, né? Olha, primeiro é importante dizer que na Paraíba 85% dos municípios, ou seja, quase a totalidade, tem uma população de até 20 mil habitantes, como é nosso caso. Isso implica dizer que são dependentes do FPM. Ponto, né? Ponto. No Brasil, esse número cai um pouco, mas está em 70%. Ou seja, quase 4 mil municípios do Brasil têm abaixo de 20 mil habitantes, com muitíssimas poucas exceções de algum que tem um minério, que tem uma indústria de cimento, por exemplo, tem um recurso a mais, o restante não. FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Do ano a ano é feito esse cálculo. Esse ano de 2023, só agora na cota, porque são cotas que se recebe, cada mês se divide em 3 cotas, dia 10, dia 20 e dia 30. A do dia 20 nem se conta, porque mal dá para pagar o recurso que tem que ser transferido para a Câmara de Vereadores. Então você fica com o dia 10 e o dia 30 para pagar tudo. Vou dar um exemplo que agora, no dia 10 de setembro, nós recebemos R$201 mil a menos. Esse a menos é em referência ao ano anterior. A 10 de setembro do ano passado. Do ano passado. O mês de agosto fechou com quase 200 mil a menos. De janeiro a julho, houve acréscimos em dinheiro. Mas quando você coloca a inflação, praticamente não há acréscimo. Só que se você comparar, o presidente Lula, ouvindo já a demanda dos prefeitos, aí por isso, paralisou a prefeitura dia 30. Mas se a gente não paralisa, se a gente não faz reunião, se a gente não faz movimentação, se a gente não cobra, o que é que ia acontecer? Ninguém estava nem aí, ia ficar do jeito que está. O presidente foi e disse, olha, eu vou garantir que em 2023 ninguém vai receber menos que 2022. Resolve o problema? Não resolve o problema. Ajuda? Claro que ajuda. Se ele assegurar que pelo menos empate, já é alguma coisa. Não vai tirar. Mas não é um ganho real. Isso quer dizer que você passa um ano inteiro, tem aumento de combustível, tem aumento de energia, tem aumento de salário mínimo, tem aumento de todas as despesas, os custos normais de uma prefeitura, e não tem aumento da receita. O que é que tem que acontecer? Você tem que cortar gastos, senão você não paga a conta. E aí eu tive que tomar algumas medidas de contenção de custos e não tomei das mais drásticas, como outros colegas já tiveram que tomar. A última coisa que eu quero fazer é chegar e ter que demitir as pessoas, que ter que cortar gratificações, que ter que mexer com quem está trabalhando. Eu não quero fazer isso. Só vou fazer isso se eu for realmente não conseguir achar uma outra solução. Antecipar a aula depende, porque o calendário escolar tem que ser cumprido 200 dias letivos. Você é professora, sabe disso. Tem uma lei que diz. Se eu cumprir os 200 dias letivos e ver que dá para ficar com uma folga, tudo bem. Se não, tem que cortar. Ou seja, tem que se cortar, Jaqueline, onde for necessário, porque não se pode passar de um ano para o outro devendo. Eu não posso atrasar a folha de servidores, eu não posso atrasar o fornecedor que está entregando a sua mercadoria, o prestador de serviço que está entregando um serviço e quer receber. Quem quer tomar medida dura? Ninguém quer tomar. Mas se elas forem necessárias realmente serem tomadas, eu não terei o menor problema de tomar, porque eu tenho que ter zelo com a cidade, com a administração, né? E agora mesmo, no início do mês de outubro, nós já estamos com outra marcha programada para Brasília, para discutir, porque a nossa questão não é só
você igualar o valor do ano passado. O grande problema que existe hoje é estrutural. Há uma concentração da receita na mão do governo federal. Os municípios ficam, de tudo que se arrecada, o município fica com 10%. Como é que isso pode dar certo? Como é que pode funcionar? Se o povo está nos municípios. Se o povo está nos municípios, o cidadão que está me ouvindo, a maioria não sabe o que é FPM, ele não está preocupado, ele quer saber se o problema dele é resolvido. Se ele vai chegar e vai ter o atendimento médico, se vai ter o atendimento escolar, se vai ter o atendimento do hospital. Aí a responsabilidade vem para quem? Para o gestor, que nós não podemos fugir dela. E nem estamos fugindo. O que nós estamos dizendo é que da maneira como está errado. Você fica com o filé e eu fico com o osso. Não dá. Porque todos os problemas estão nos municípios. É isso que nós queremos para a autonomia dos municípios. E eu não estou falando só para mim, porque eu saio, a cidade vai permanecer. Continua. Nós estamos falando num problema muito maior, um problema de Brasil, para que as coisas sejam rediscutidas, o Pacto Federativo seja rediscutido, os municípios possam ter uma maior independência. Você já viu que você tem independência se você não tiver o financeiro? Não tem. Aí eu me reporto agora, e os ouvintes têm memória curta, mas a gente não tem, gente. Quando a gente arregaça as mangas para uma batalha, que nós fizemos aqui, gente, foi o censo, gente. Aí foi gente denunciar a rádio. A rádio. Olha, eu não quero nem falar do prefeito, vamos supor que é parâmetros políticos que eles têm raiva. Mas a rádio, foi denunciar a rádio, que a rádio está fazendo uma campanha errônea, ilegal, para o povo ir para o recenseador. Imagine, para se recensear. Imagine vocês, se a gente não tivesse feito a campanha, para a gente atingir essa meta. A gente estava mais pobre ainda. Eu fiquei chocada quando eu recebi essa informação que o prefeito Jaqueline manda aí uma declaração da rádio, dizendo que a rádio fez uma campanha educativa assim. Meu Deus, eu fiquei chocada. Esse povo tem amor a Sumé? Nenhum. Me diga se esse povo. E moram aqui. Preocupação consigo próprio. Eu digo direto, desconfie de quem fica ali prometendo o céu, a lua e as estrelas. Ave Maria. Não dá para ser desse jeito. Não dá para ser. A gente tem que desconfiar desse abraço fácil, esse amor que ama todo mundo. É complicado. A gente tem que ter muita desconfiança com esse tipo de posicionamento e comportamento. Tá? Abraça todo mundo, beija todo mundo. Mas não faz nada. Pois é. É a história dos amores entre homens e mulheres, ou entre mulher e mulher, homem, que a gente não pode nem mais discriminar essas coisas. É assim, quando a pessoa não faz nada, mas só conversando, não vai atrás se não tem nada. Mas, prefeito, uma pergunta que não quer calar, para a gente fechar esse bloco aqui para os ouvintes, que eles são tão importantes. Será que não é uma represália do governo Lula? Porque na época da campanha os prefeitos ficaram muito calados, não se posicionavam por causa dos recursos de Bolsonaro, que veio muito dinheiro para a Covid. Os prefeitos não se posicionam, não se colocam, não bota adesivo, não bota lá que é Lula, não faz o L. O governo disse, agora eu vou pegar os prefeitos. Eles vão ter que vir para cá, falar comigo, baixar a cabeça, me pedir, governador, o presidente me ajude. Isso foi discutido entre vocês? Será que não assim, eu nunca escutei esse comentário entre os colegas prefeitos, e eu particularmente não acredito nisso, não. Lula é um presidente que ele é um estadista, ele jamais, eu acho não, tenho certeza que ele jamais teria esse tipo de comportamento, não. Até porque eu digo, Jaqueline, eu não estou culpando Lula. É porque a lei foi do outro, não estou culpando Lula, não estou culpando Bolsonaro, Michel Temer, eu não estou culpando Fernando Henrique. O que eu estou dizendo é que existe um problema estrutural na forma como o Brasil está dividido quando você fala em finanças públicas. Porque ao longo dos anos, o que é que foi acontecendo? A concentração do recurso, do dinheiro, ficou em Brasília, e as obrigações sem o dinheiro ficou na cidade, no município. Ou seja, não é Lula que está criando. Essa estrutura, esse problema vem de muito tempo. Agora, quem senta na cadeira tem que procurar a solução. Ele está procurando. Remediou, dando a declaração de que não vai haver uma redução, vai pelo menos igualar. Agora, nós temos por obrigação, falando em nome da população que nós representamos, pedir que o governo estude outras medidas. E não só o governo, porque o Congresso Nacional também tem que resolver vários pontos que estão tramitando. Tem PEC, por exemplo, lá para aumentar em 1,5% o repasse para os municípios ao longo do ano. A gente já teve uma conquista dessa quando fizemos um movimento lá na Praça do Meio do Mundo. Nós temos PEC para a desoneração da folha, para cair o percentual da Previdência, para que o município economize um pouco e aplique no dia a dia. Nós temos as discussões dos pisos nacionais que estão tramitando também, para que sempre que vai criar um piso tenha o recurso para pagar. Não fica essa confusão que ficou agora com o da enfermagem. Nós temos, o Supremo Tribunal Federal também tem sua parcela, porque nós temos lá
a medida do royalties do petróleo, que é para dividir o recurso que é calculado em cima do petróleo que é extraído do mar, que pertence ao Brasil, fica para praticamente 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós entramos, os municípios têm uma ação no Supremo Tribunal Federal que faz 10 anos que está lá. E não julga, 10 anos na gaveta de uma ministra, que era para dizer, olha, esse dinheiro tem que ser repartido conosco também, com todo o Brasil, não é de 2 estados, não, é do Brasil inteiro, está lá parado. Então, o que eu estou dizendo é que são várias questões que são envolvidas e não estou culpando Lula, nem culpando A nem B. E jamais diria que Lula teria um comportamento de retaliação. Pelo contrário, tem que se reconstruir o país e implementar o governo dele. A gente torce para que dê certo, mas também, eu votei nele, mas tenho o direito de cobrar dele também. As pessoas que votaram em mim me cobram. E eu não posso achar ruim porque sou cobrado. Só é ruim quando a gente comete injustiça.